Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É ensino médio, primeira série, é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Pois muito bem, nós temos nossa aula de hoje aqui, professor Jurandir Soares, disciplina Química. E hoje o tema abordado, nós vamos falar ética, certo? Nas ciências da natureza, né? E uma revisão de conteúdos das funções inorgânicas, né? Das funções inorgânicas. E essa é a nossa proposta, tá bom? E a data de hoje, 31 de outubro de 2022. Estamos encerrando o mês de outubro hoje. Vamos então, como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro de aula, tá aí. Olha aí o roteiro de aula. Nós vamos falar aí sobre ética nas ciências, né, e uma revisão de conteúdo. Nós vamos aplicar o conceito de ética para analisar o desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos científicos, sob o ponto de vista do consumo, tá, do desenvolvimento, medicamentos e do meio ambiente. E vamos revisar, pessoal, vamos revisar as funções inorgânicas, tá? Ácidos, bases, sais e óxidos, tudo bem? E vamos fazer questões, com certeza. Então vamos iniciar nosso assunto aí com a ética na ciência da natureza. O que é que nós temos aí, ó? Primeiro, o conceito de ética, né? Ética é a área da filosofia que estuda o comportamento humano, certo? É um ramo da filosofia que estuda o comportamento humano. Eu coloquei um pouco mais sobre ética aqui também, ó. Ética é uma característica própria a toda ação humana, tendo como objetivo, né, facilitar a realização das pessoas. A ciência envolve investigação e busca pela verdade. Na ciência temos a ética como suporte para não haver erros, pois a responsabilidade faz parte da ética e é fundamental no meio científico. Então, uma introdução aqui, conceito de ética, porém associamos aqui aos métodos científicos, né? Ao comportamento humano diante das ciências. Ok? Isso faz parte, sim, da ética. Em laboratório, por exemplo, tem que ter ética no manuseio das substâncias, tá? Da aparelhagem de laboratório. Então, tudo perpassa pela ação da ética. Tudo bem? Então, para esse primeiro slide, vamos colocar aí, por favor, 1 minuto para você fazer um print, porque não vai dar tempo para você copiar tudo. 1 minutinho. Ok, voltamos, tá? Voltamos para continuar falando sobre ética nas ciências da natureza. Então, nós temos aqui, ó, a ética, né, como nas ciências da natureza. O que é que nós temos aqui, então? Né, a ciência, né, se ocuparia da geração de conhecimento sobre o mundo. A ética da discussão das ações humanas, no que se diz respeito às suas repercussões sobre a felicidade, né?
ok? É preciso não esquecer que o progresso científico deve ser acompanhado de progresso moral, político e social. Assim, princípios éticos devem nortear qualquer experiência, pessoal. As experiências são norteadas pela ética, certo? Nenhuma pesquisa científica pode ser considerada desvinculada de suas aplicações práticas e de consequências sociais. Então, tem essa narrativa de que a, a ética ela está intimamente ligada com a ação das ciências, não é? Para haver ciência tem que haver ética, pessoal. Tudo bem? Então é importante que você faça essa associação entre ética e ciência. Ética mais ciência é igual a progresso. Vamos colocar assim. Ética mais ciência é igual a progresso. Tudo bem? Vamos colocar também um minutinho aí na tela. Ok, vamos lá então. Continuando, pessoal. Olha aí, ó, o que eu falei para vocês. Ó. Ciência mais ética é igual a progresso. Ciência mais ética é igual a progresso. Não é verdade? Então tá aí, a ética em pesquisa se baseia nos 3 princípios fundamentais. Ó. Respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. Respeitar a propriedade intelectual, isso tem a ver com a ética, a privacidade e a confidencialidade. E atribuir o devido crédito por qualquer contribuição de outros pesquisadores. Apoiar práticas responsáveis de publicações, né? O seu objetivo principal deve ser o avanço da ciência e o compartilhamento dos seus conhecimentos. Daqui eu queria que você anotasse pelo menos essa dica aqui na educação. Ó. Ciência mais ética é igual a progresso, certo? É igual a progresso, certo? Progresso, tudo bem? Ciência mais ética é igual a progresso, beleza? Então, respeito pelas pessoas, beneficência e justiça. Então, propriedade intelectual, privacidade, confidencialidade, certo? E atribuir o devido crédito por qualquer contribuição de outros pesquisadores. Apoiar práticas responsáveis de publicação. O seu objetivo principal deve ser o avanço da ciência e o compartilhamento dos seus conhecimentos dentro da comunidade. Esse é o principal objetivo da ética nas ciências, no laboratório, nas experiências, certo? Tem que ir norteado justamente sempre pela ética, tá bom? Vamos colocar um minutinho aí na tela.
Ok, voltamos, portanto, aí para colocar mais uma coisa sobre ética, pessoal. Mais uma coisa sobre ética, para a gente encerrar aqui essa parte da ética nas ciências. Ó. Ética na ciência e na natureza. Veja bem, a ética nada mais é do que a fundamentação da moral, que está embasada nos costumes. Portanto, a bioética é o ramo de estudo filosófico que busca a fundamentação ética no tratamento da vida, em seus mais variados aspectos, certo? Mais variados aspectos. A questão da ética ambiental coloca-se fundamentalmente em razões da necessidade de preservação das espécies e da biodiversidade. Nesse sentido, as regras éticas são novamente necessárias para coibir o comportamento humano no gerenciamento dos recursos naturais. Muito bem. Olha aí, 5 atitudes para agir de forma ética no meio ambiente. Ó. Repensar escolhas e participar de ações de preservação. Apoiar a sustentabilidade dentro dos negócios. Ter uma alimentação saudável, né, porque possa, para o meio ambiente, aí, no caso, cuidar das águas, dos recursos hídricos e reduzir o consumo de energia, ou seja, consumidor consciente. Então, são itens, né, para montar uma ética aí dentro do meio ambiente, associando a questão ambiental. Muito bem. E para finalizar, pessoal, nós vamos finalizar com essa aí, ó. Olha só. A ética ambiental contribui para a diminuição do desmatamento e qualquer outro uso indevido dos recursos da natureza. Os problemas ambientais, muitas vezes, são causados por ações cotidianas equivocadas das pessoas, né? Então, a ética, sobretudo nas ciências, passa pela questão ambiental. Não só fica restrita aos laboratórios, mas principalmente à questão ambiental. Perfeito? Vamos colocar aí, portanto, um minutinho para você fazer um print desse último slide sobre ética. Pois bem, meus amigos, pois agora nós vamos justamente para as funções inorgânicas. Vamos fazer um resumo aqui de ácidos, bases, sais e óxidos, né? Vamos começar com os ácidos. Os ácidos, vamos pelo conceito primeiro, olha aí. Ácidos, o conceito de ácido está aí, pessoal. Segundo esse cidadão Arrhenius. Arrhenius, olha só, diz que ácido é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, produzindo como cátion apenas o íon H+, é chamado de ácido. Então, toda substância que em solução aquosa libera prótons H+, para a formação do hidrônio e hidroxônio, é chamado de ácido. Então, o radical funcional dos ácidos é o H+. O radical funcional dos ácidos é o H+. Beleza? Então, eu queria que você colocasse aí, por favor, o conceito, né, de ácido
na sua mente aí, que ácido é toda substância que em solução aquosa libera prótons H+, para a formação do íon hidrônio ou hidroxônio. Muito bem. Isso aqui é importante, pessoal, a gente aprender como fazer a força de um ácido, que é dado pelo grau de ionização. A força de um ácido é dado pelo seu grau de ionização. E o que é esse grau de ionização, professor? Alfa vai ser, é dado por alfa, né? Alfa vai ser igual ao número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Aí você multiplica por 100, que é porque é dado em porcentagem. Então, grau de ionização é indicado assim. Aí, em função do grau de ionização, você vai saber se o ácido é forte, fraco ou moderado. Ácido forte é quando o grau de ionização for maior que 50. Moderado está entre 5 e 50. E o fraco está abaixo de 5. Abaixo de 5. Muito bem. Aproveitando aqui, vamos fazer aqui, pessoal, o grau de ionização deles. Ó. É o que eu falei para vocês aqui. Olha só que legal. Ó, nós temos ácidos fracos, moderados e fortes, né? Então, em função do grau de ionização, depois vamos fazer uma questãozinha em relação a isso aí. Os ácidos fracos possuem grau de ionização menor ou igual a 5. Menor ou igual a 5, como o ácido carbônico, que ele deu que é 0,2%, o alfa. O moderado está entre 5 e 50. Tá? O H3PO4 é 27, o grau de ionização. Então, está entre 5 e 50, é moderado. Agora, ácido forte, tá? É o grau de ionização maior do que 50%. Como o HCl concentrado chega a 92%. Então, isso... Professor, mas se eu quisesse classificar só olhando a fórmula, pode, mas vai ser mais na frente que eu vou dar a dica para vocês. Por enquanto, vamos pelo grau de ionização, tá bom? Vamos colocar, então, um minutinho aí na tela para o pessoal fazer um print. Ok, voltamos aí, né, para mostrar para vocês o grau de ionização. Agora vamos fazer uma questão, né, sobre o grau de ionização, que é o número de moléculas ionizadas sobre dissolvidas. Disseram assim, ó, adicionam-se 600 moléculas de ácido à água, sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Então, ele quer o grau de ionização. Ele já dá as moléculas aí dissolvidas e ionizadas. Então, qual vai ser a resposta? Para isso, vamos colocar 2 minutos aí na tela.
Ok, então vamos responder a questão, né? Olha só, foram adicionadas 600 moléculas, porém 540 se ionizaram. Como é que é feito então? Ó? Número de moléculas dissolvidas sobre número de moléculas ionizadas. Então vai ficar 540 sobre 600, vai dar justamente 0,9. Só que o resultado é dado em porcentagem, então você multiplica por 100 ali, ó. Multiplicando por 100 vai dar justamente 90%. A resposta é a letra E. 0,9 vezes 100, que é para dar em porcentagem, vai dar 90%, que corresponde à letra E. Bom, isso se for feito em função do grau de ionização, pessoal. Mas vamos fazer agora a força dos ácidos só olhando para a fórmula, que é feita assim. Aí primeiro você tem que ponderar o seguinte, ó. Para os hidrácidos, professor, o que é um hidrácido? Hidrácidos são ácidos em que não possuem oxigênio, não é? Aí você tem que aprender lá, 4 ácidos, ó. Forte só tem 3, HCl, HBr e HI. Moderado só tem um, HF. E todos os demais hidrácidos, ou seja, os ácidos que não possuem oxigênio, são fracos. Então, repetindo, HCl, HBr e HI são fortes. HF, moderado. E fracos são todos os demais. Isso para hidrácido, né, que são os ácidos que não possuem oxigênio. Professor, e os que possuem isso? Calma aí que nós vamos já falar. Primeiro esses aí, tá? Então, 4 ácidos você pode aprender. HCl, HBr, HI é forte, HF moderado. E os demais são todos fracos, como HCN, H2S, tá? E é importante isso aí, viu, pessoal? Vamos fazer um print, por favor. Vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos, voltamos. Então, HCl, HBr e HI são fortes, HF moderado e os demais serão considerados fracos. Muito bem. E para os oxiácidos, vamos fazer o seguinte, pessoal, preste atenção. Ó. Aqui é muito legal essa dica, ó. Você vai pegar o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis. Se o resultado der zero, é porque ele é fraco. Como ali, ó, H3BO3, né? H3BO3, está aqui, ó. 3 oxigênios menos 3 hidrogênio ionizável, dá zero, e zero é fraco. Se o resultado é 1, como H3PO4, vai ficar 4 oxigênio menos 3 hidrogênio. Então, 4 menos 3 dá 1. 1 é moderado. O outro vai ficar 4 oxigênio menos 2 hidrogênio ionizável, dá 2, e 2 é forte. E o último aqui, se der 3, ó, a diferença, que vai ficar 4 menos 3, desculpa, 4 menos 1, que dá 3, e 3 é muito forte. Então, repetindo, você vai pegar o número de átomos de oxigênios menos o número de hidrogênio ionizáveis. Se der 0 é fraco, se der 1 é moderado, 2 é forte e 3 é muito forte. Tá? Então é importante que você faça um print dessa regrinha. Para os ácidos que contêm oxigênio, você tem que fazer essa regra, tá bom? Vamos colocar um minuto para o print aí.
Ok, voltamos, né? E vamos continuar. Agora, pessoal, em relação a essa regra, nós temos essas exceções, ó, que é importante, tá bom? Esses dois ácidos aqui, ó, H3PO2 e H3PO3, eram para ser classificado como triácidos, né? Para força, somente um H3PO2, só um hidrogênio ionizável. Então é 2 oxigênio menos 1, que vai dar 1. 1 é moderado. E esse outro aqui, ó, 3 oxigênio menos 2 hidrogênio ionizáveis, certo? Só tem essas 3 exceções. Então dá 1 também. Então não tem como errar que o H3PO2 e H3PO3 é moderado. Agora, o H2CO3 é o único que você não pode aplicar essa regra, pessoal. Se aplicar, ia dar moderado, 3 menos 2 dá 1. Só que o ácido carbônico, ele é um ácido fraco, pessoal. Então, ele não pode ser aplicado essa regra, são exceções, viu? H3PO2 é moderado, H3PO3 também, e o ácido carbônico, ele é fraco. São as únicas exceções existentes aí, tá bom? Beleza? Então não pode errar. H3PO2 é moderado, H3PO3 também. Apesar de terem 3 hidrogênios aí, no caso do H3PO2, só um é ionizável. E no caso do H3PO3, 2 são ionizáveis. Tá? Então vamos fazer um print, é importante, é uma dica que é na educação. Vamos colocar um print aí de 1 minutinho para você fazer. Vamos lá. Ok, voltamos. E aqui, para finalizar, nós temos as propriedades, pessoal, olha só, dos ácidos, né? Os ácidos apresentam sabor azedo, né? Lembra aí do vinagre, por exemplo, da laranja, vinagre, laranja, certo? Limão, apresentam ácido cítrico, né? Ó, existem outras características que permitem a identificação. Você não vai sair provando tudo quanto é ácido. Tem ácidos perigosos, cuidado. Então você pode partir aí, ó, 4 maneiras, né? Possuem condutividade elétrica em solução, eles conduzem corrente elétrica, reagem com metais e produzem H2, possuem um pH menor que 7, pH menor que 7 é ácido, pH igual a 7 é neutro e pH maior que 7 é básico. Então os ácidos possuem pH menor que 7. E a outra, normalmente são líquidos à temperatura ambiente. São características, né, as propriedades dos ácidos aí. E é importante, tá? Generalizando aí os ácidos com suas propriedades, tá bom? Vamos colocar então 1 minutinho na tela.
Vamos lá. Vamos lá, voltamos. Olha aí. E aqui, pessoal, eu coloquei a nomenclatura dos ácidos. Olha como fica legal, ó. Os ácidos que não possuem oxigênio, certo? Os que não possuem oxigênio vão ter sempre a terminação hídrico. Tá? Vamos então colocar aqui, ó. HCl é o ácido clorídrico. HBr é o ácido bromídrico. H2S, ácido sulfídrico. E HCN é o ácido cianídrico. Tá? Então, todo hidrácido, que são os ácidos que não possuem oxigênio, tá? Ele recebe essa terminação. Ácido, elemento formador, e a terminação hídrico. Então, ácido clorídrico, bromídrico, sulfídrico, cianídrico. Nenhum deles tem oxigênio. Como não tem oxigênio, são chamados de hidrácidos. E todo hidrácido termina em hídrico, tá bom? Importante que você anote isso aí, pessoal. Os ácidos que não... Professor, e os ácidos que possuem oxigênio? Se acalma aí que nós vamos já mostrar ele, como é que faz, tá bom? Vamos colocar então 1 minutinho para fazer um print. Ok, meus amigos, voltamos aí e vamos colocar a nomenclatura, certo? Vamos colocar aqui a nomenclatura dos oxiácidos. Certo? Mas por enquanto tá aí os hidrácidos, né? Tá, os hidrácidos, eles sempre apresentam aí a terminação hídrico, tá? Ácido clorídrico, né, que é o HCl, o ácido bromídrico, que é o HBr, o ácido sulfídrico, que é o H2S, ácido HCN, que é o ácido cianídrico. Professor, se fosse HF, seria ácido fluorídrico. Então, todos os hidrácidos terminam em hídrico. Todos os hidrácidos terminam em hídrico, ok? Então, olha aí. Todo hidrácido termina em hídrico, tá bom? Ácido clorídrico, bromídrico, certo? Sulfídrico e cianídrico. Todos os ácidos, os hidrácidos, são os ácidos que não possuem oxigênio. Terminam aí em hídrico. Todos os hidrácidos terminam em hídrico, beleza? Pois muito bem, meu povo. Olha aí. Muito bem. E aí nós vamos passar para os oxiácidos, né? Vamos passar aqui para uma dica aqui na educação, né? Para os oxiácidos, ó. Que eu quero que você aprenda dessa dica aqui, ó. Agora são os ácidos que possuem oxigênio, tá? Por exemplo, HNO2. HNO2, se você ionizar, vai ficar H mais NO2 menos, ó. NO2- é chamado de nitrito. Ó. Todo ânion terminado em ito, você muda para o ácido com a terminação oso. Então, aí vai ficar ácido nitroso. E o HNO3, ó, vai ficar H mais NO3 menos. NO3 menos é o nitrato. Todo ânion terminado em ato, você muda para o ácido com a terminação ico. Então, vai ficar ácido nítrico, tá?
Então, se o ânion terminar em ito, mude para o ácido com a terminação oso. Se o ânion terminar em ato, mude para o ácido com a terminação ico. Não é legal? Vamos colocar também aí 1 minutinho para você fazer um print. Ok, meus amigos, está aí. E aqui uma questão sobre ácidos, olha só. Uma questão bem fácil, né? Só para a gente evidenciar aqui a nomenclatura dos ácidos. Ó. Certo informe publicitário alerta para o fato de que, se o indivíduo tem azia ou pirose com grande frequência, deve procurar um médico, pois pode estar ocorrendo um refluxo gastroesofágico, isto é, o retorno do conteúdo ácido do estômago. A fórmula e o nome do ácido, que, nesse caso, provoca a queimação no estômago, a rouquidão e mesmo dor torácica é: qual o ácido do suco gástrico, né, presente no suco gástrico? Qual é a fórmula e o ácido, certo? Qual vai ser, então, a resposta para essa questão? Né? Qual o nome do ácido presente no suco gástrico? Vamos lá, pessoal? Vamos colocar só 1 minutinho, já que não tem que fazer cálculo nem nada, 1 minutinho para você aproveitar e tentar fazer. 1 minuto. Ok, voltamos aí então, né? A resposta, pessoal, é a letra E. O ácido presente no suco gástrico é o HCl, que é chamado de ácido clorídrico, que é um hidrácido, ácido clorídrico. Perfeito? Pois muito bem, vamos agora para as bases ou hidróxidos. Olha aí as bases ou hidróxidos, né? É uma outra função inorgânica. Tá? Vamos primeiro fazer o conceito dessas bases ou hidróxidos. Ó. Olha aí. Esse é o conceito. Ó. Também segundo Arrhenius. Vamos falar do conceito dele. As bases, segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, ou seja, separação dos íons,
libertando como ânion apenas a hidroxila. Enquanto que o H+ é o radical funcional dos ácidos, o H- é o radical funcional das bases. E aí eu coloquei, 4 bases sendo dissociadas, todas elas têm o H, como hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio, hidróxido de ferro 3 e hidróxido de chumbo 4. Por exemplo, NaOH dissociando vai ficar Na ou H-. Então, o radical funcional dos óxidos é a hidroxila. Se a base tiver uma hidroxila, ela é chamada de monobase. Tiver 3 hidroxilas, é uma dibase. E se tiver 4 hidroxila, tetrabase. Tá? Simples assim. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar um tempinho para você fazer um print aí. Vamos colocar aí, por favor, 1 minuto para fazer um print. Então, pessoal, o radical funcional das bases é a hidroxila. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. É uma classificação, tem 2 critérios de classificação. Primeiro, quanto à solubilidade em água. Solubilidade em água. As bases podem ser solúveis, pouco solúveis e insolúveis, certo? Quais são as bases solúveis? São as bases em que a hidroxila se liga à família 1A, que são os metais alcalinos, família 1A, mais o hidróxido de amônio. Vamos já falar sobre essa base aqui, importante, viu? Então, elementos da família 1A, as bases são solúveis. Pouco solúveis é quando a hidroxila se liga a elemento ao metal alcalino terroso, ou seja, família 2A, como cálcio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de bário. Já o magnésio, já praticamente insolúvel. Então, pessoal, tirando a família 1A e 2A, todas as outras bases dos outros elementos, elas são insolúveis, como hidróxido de zinco, hidróxido de manganês, certo? São óxidos, são bases insolúveis. Então, com relação às bases, você tem aí a solubilidade. Solúvel, família 1A e o hidróxido de amônio. Vamos já falar sobre hidróxido de amônio. Pouco solúvel, 2A, exceto o magnésio, que já é insolúvel. E todas as demais bases são consideradas insolúveis em água. Perfeito? Então vamos colocar 2 minutinhos aí, que é importante. Força e solubilidade. Primeiro a solubilidade. 2 minutinhos na tela aí.
Bom, pessoal, já que nós falamos aí da solubilidade, né, vamos falar também da força, tá? A força de uma base, olha aí. Base não tem negócio de base moderada, não. Ou ela é forte ou ela é fraca, certo? Quais são as bases fortes, chamadas de bases fortes? São bases, pessoal, em que a hidroxila se liga à família 1A, metal alcalino, ou alcalino terroso. Então já podemos generalizar. Bases de elementos da família 1A são forte e solúvel. 2A, forte e pouco solúvel. Agora, as demais bases são fracas, incluindo aqui o hidróxido de amônio. Tá? É a única base fraca que é solúvel. Pessoal, a tendência das bases fracas é serem insolúveis em água. A tendência das bases fracas é serem insolúveis em água, certo? Tudo bem? Para garantir isso aí, vamos colocar aqui, ó, uma dica Cané Educação. Ó. Esta é uma dica importantíssima, inclusive para o Enem. Tá? O hidróxido de amônio, que é o NH4OH, é considerada a única base não metálica. A única base não metálica. Todas as outras bases, a hidroxila está ligada a um metal, exceto no hidróxido de amônio. É a única base que é fraca, porém vai ser solúvel, porque a tendência natural das bases fracas é ser insolúvel. Nós temos esta exceção, tá? É a única base não metálica e a única base que é fraca, porém vai ser solúvel. E a única base, com certeza, não metálica, né? Não metálica. Para isso, vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, então voltamos com essa dica importantíssima, né? Que o hidróxido de amônio é a única base não metálica, porém vai ser fraca e solúvel. Muito bem. E aqui nós temos uma questãozinha para ser feita, baseada nessa classificação. Ó. É sobre a base aí, hidróxido de lítio. Né? Deixa eu grifar ela aqui. Ó. O hidróxido de lítio, ele quer a classificação, certo? Pode ser classificado. Tem 3 critérios aí. Só para ressaltar aí, tá? Se tiver uma hidroxila é monobase, 2 de base, 3 tribase, 4 tetrabase. Ele quer a força e a solubilidade dessa base. Não está fácil? Ó? Vamos então responder aqui. Ó. Pessoal, olha só. O hidróxido de lítio, o lítio é da família 1A. Certo? A hidroxila ou oxidrila, ó, família 1A. Primeiro, só tem uma hidroxila é monobase. E é também um cátion metal alcalino. Pessoal, se é metal alcalino, a base vai ser forte e solúvel. Forte e solúvel. Então, ela é uma monobase, porque só tem uma hidroxila. Ela é forte, porque é a família 1A. O lítio é da família 1A. E ela é solúvel, porque também o lítio é da família 1A. Os elementos da família 1A apresentam essa classificação, serem fortes e solúveis. Certo? Família 1A. Então tá aí, pessoal, nós estamos encerrando aqui a primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade, então 3 minutinhos aí para uma transição e voltaremos para complementar as informações, ok?
Desejo a todos, fiquem com Deus.